Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu tenho uma história incrível para contar. Uma história que vai te fazer pensar sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a fé e sobre Deus. Uma história que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas que talvez não conheçam todos os detalhes. Uma história que eu vivi na pele e que mudou para sempre a minha forma de ver o mundo. Eu sou Jó. E essa é a minha história inédita revelada. Mas antes, gostaria de pedir para que você se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito. Curta esse vídeo e ative o sininho de notificações, pois assim será avisado sempre que um vídeo novo estiver no ar. E isso nos ajuda muito a manter o nosso canal ativo, para que mais pessoas sejam recomendadas e abençoadas com as palavras que trazemos para vocês em forma de vídeo. Então, vamos lá? Você já se perguntou o que significa o meu nome, Jó? Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade sobre isso, pois o meu nome não é muito comum. Eu também já me perguntei sobre isso, pois o meu nome parece ter um significado triste e negativo. Mas eu descobri que o meu nome também tem um lado positivo e esperançoso. Eu vou te contar como eu aprendi isso e como o meu nome reflete a minha história. O meu nome vem do hebraico Iov, que pode ter vários significados. Alguns dizem que o meu nome significa hostilizado ou perseguido, pois eu fui alvo de muitas provações e aflições na minha vida. Outros dizem que o meu nome significa aquele que se volta para Deus, pois eu nunca deixei de confiar e adorar a Deus, mesmo nas piores situações. Outros ainda dizem que o meu nome significa quem persiste, pois eu nunca desisti de buscar a justiça e a verdade, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu acho que todos esses significados fazem sentido, pois eles mostram diferentes aspectos da minha personalidade e da minha experiência. Eu fui, sim, hostilizado e perseguido tanto por Satanás, que quis me destruir, quanto pelos meus amigos, que me acusaram injustamente. Mas eu também me voltei para Deus e reconheci a sua soberania e a sua bondade, mesmo quando ele parecia estar em silêncio. E eu também persisti na minha fé e na minha integridade e não me deixei levar pelo desespero ou pela revolta. Eu acredito que o meu nome foi escolhido por Deus e que ele tem um propósito para mim. Eu acredito que o meu nome não é uma maldição, mas uma bênção. Eu acredito que o meu nome não é uma desgraça, mas uma graça. Eu acredito que o meu nome não é um peso, mas um privilégio. Eu acredito que o meu nome não é um acaso, mas um chamado. Eu sou Jó, e esse é o significado do meu nome. Um nome que me lembra de onde eu vim, de onde eu estou e de onde eu vou. Um nome que me lembra de quem eu sou, de quem eu fui e de quem eu serei. Um nome que me lembra de quem é Deus, de quem Ele foi e de quem Ele será. Um nome que me lembra de que eu sou apenas um homem, mas que Ele é Deus. Eu era um homem muito rico e feliz. Eu tinha uma grande família com 7 filhos e 3 filhas e uma esposa maravilhosa. Eu tinha também muitos bens, como ovelhas, camelos, bois e jumentos. Eu era o homem mais rico de todo o Oriente. Mas eu não era rico apenas de dinheiro. Eu era rico de caráter, de bondade, de justiça. Eu temia a Deus e evitava o mal. Eu era conhecido por ser irrepreensível e honesto. Eu ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Eu não aceitava a corrupção, a violência, a opressão. Eu era um exemplo para todos os que me conheciam, mas nem tudo era perfeito na minha vida. Havia um inimigo que me odiava e que queria me destruir. Esse inimigo era Satanás, o acusador, o adversário, o enganador. Ele não suportava ver a minha felicidade e a minha fidelidade a Deus. Ele achava que eu era justo apenas porque Deus me favorecia e me protegia. Ele pensava que se Deus me tirasse tudo o que eu tinha, eu iria amaldiçoá-lo e abandoná-lo. Ele estava enganado. Um dia Satanás foi até a presença de Deus e desafiou-o a me provar. Ele pediu a Deus que me tirasse tudo o que eu tinha para ver se eu continuaria fiel a ele. Deus aceitou o desafio, mas colocou uma condição. Satanás poderia me tirar tudo, menos a minha vida. E foi assim que a minha tragédia começou.
Em um só dia, eu perdi tudo o que eu tinha. Um mensageiro veio me dizer que os sabeus tinham roubado os meus bois e os meus jumentos e matado os meus servos. Outro mensageiro veio me dizer que um raio tinha caído sobre as minhas ovelhas e os meus pastores e queimado todos eles. Outro mensageiro veio me dizer que os caldeus tinham levado os meus camelos e morto os meus criados. E, por fim, o pior de todos os mensageiros veio me dizer que um forte vento tinha atingido a casa dos meus filhos, que estavam fazendo uma festa, e que todos eles tinham morrido. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu fiquei arrasado, devastado, desolado. Eu rasguei as minhas vestes, raspei a minha cabeça e me prostrei no chão. Mas eu não perdi a minha fé. Eu disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu reconheci que tudo o que eu tinha vinha de Deus e que Ele tinha o direito de me tirar. Eu não o culpei pela minha perda, nem o amaldiçoei. Eu mantive a minha integridade e a minha confiança em Deus. Mas Satanás não se deu por vencido. Ele foi novamente até a presença de Deus e pediu para afligir o meu corpo, dizendo que eu iria renegar a Deus se eu sentisse dor. Deus permitiu que Satanás me tocasse, mas não me matasse. E foi assim que eu fiquei coberto de feridas, da cabeça aos pés. Eu sentia uma dor terrível que não me deixava em paz. Eu me sentava no meio das cinzas e raspava as minhas chagas com um caco de cerâmica. A minha aparência era tão horrível que as pessoas não me reconheciam. Até a minha esposa me abandonou. Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas eu não fiz isso. Eu disse a ela que ela estava falando como uma louca e que nós devíamos aceitar o mal assim como aceitamos o bem. Eu resisti à tentação de desistir da vida e de Deus. Foi nesse momento que vieram os meus amigos. Eles tinham ouvido falar da minha desgraça e vieram me consolar. Eles eram 3, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles ficaram tão chocados com o meu estado que ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites. Eles não sabiam o que dizer. Eles pensavam que eu tinha feito algo muito grave para merecer tanto sofrimento. Eles achavam que Deus estava me castigando pelos meus pecados. Eles não entendiam que o meu sofrimento era uma prova e não um castigo. Depois de 7 dias, eu não aguentei mais e comecei a falar. Eu amaldiçoei o dia em que eu nasci. Eu disse que preferia ter morrido na barriga da minha mãe ou logo depois de nascer. Eu disse que a minha vida era um fardo, uma angústia, uma aflição. Eu disse que eu queria morrer para acabar com o meu sofrimento. Eu disse que eu não via sentido na minha existência, nem esperança no meu futuro. Eu disse que eu queria falar com Deus para perguntar-lhe por que Ele estava fazendo isso comigo. Eu disse que eu queria que Ele me respondesse, que Ele me explicasse, que Ele me justificasse. Foi aí que os meus amigos começaram a falar. Eles tentaram me convencer de que eu estava errado, de que eu estava sendo arrogante, de que eu estava sendo ingrato. Eles disseram que Deus é justo, que Ele não faz nada sem motivo, que Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Eles disseram que eu devia ter feito algo muito ruim, que eu devia ter pecado contra Deus, que eu devia ter sido hipócrita e injusto. Eles disseram que eu devia confessar os meus pecados, que eu devia me arrepender, que eu devia pedir perdão a Deus. Eles disseram que se eu fizesse isso, Deus iria me restaurar, me abençoar, me curar. Mas eu não aceitei as palavras dos meus amigos. Eu sabia que eles estavam errados, que eles não sabiam do que estavam falando, que eles não me conheciam de verdade. Eu sabia que eu era inocente, que eu não tinha feito nada para merecer o meu sofrimento, que eu tinha sido fiel a Deus em tudo. Eu sabia que Deus não estava me castigando, mas me provando. Eu sabia que Ele tinha um propósito maior que eu não podia entender, mas que eu podia confiar. Eu sabia que Ele era soberano, que Ele fazia o que queria, que Ele não devia satisfação a ninguém. Eu respondi aos meus amigos, um por um.
Eu refutei os seus argumentos, eu expus as suas falhas, eu mostrei as suas contradições. Eu disse que eles eram médicos inúteis, que eles eram consoladores miseráveis, que eles eram amigos falsos. Eu disse que eles não me entendiam, que eles não me ajudavam, que eles só me acusavam. Eu disse que eles não falavam a verdade sobre Deus, que eles não conheciam a sua justiça, que eles não respeitavam a sua soberania. Eu continuei a questionar a Deus, a clamar por Ele, a esperar por Ele. Eu me perguntava se as minhas falhas estavam relacionadas ao meu sofrimento, se eu tinha alguma culpa no cartório, se eu tinha deixado passar algum erro. Eu me perguntava se o meu sofrimento era merecido, se era proporcional, se era necessário. Eu me perguntava se havia um sentido, um motivo, um objetivo. Eu me perguntava se Deus estava me ouvindo, se Ele estava me vendo, se Ele estava se importando. Eu também me irritei com Deus, com os meus amigos, com a minha situação. Eu me irritei com Deus por me tratar assim, por me ignorar, por me humilhar. Eu me irritei com os meus amigos por me julgarem, por me ofenderem, por me magoarem. Eu me irritei com a minha situação por ser tão injusta, tão cruel, tão insuportável. Eu não sabia se a minha irritação era reflexo da minha própria angústia ou uma resposta justa à falta de empatia dos meus amigos e à aparente indiferença de Deus. Eu também anseiei por um mediador, por um intercessor, por um defensor. Eu anseiei por alguém que pudesse me representar diante de Deus, que pudesse me defender das suas acusações, que pudesse me livrar da sua ira. Eu anseiei por alguém que pudesse me aproximar de Deus, que pudesse me reconciliar com Ele, que pudesse me restaurar a sua comunhão. Eu anseiei por alguém que pudesse me entender, que pudesse me consolar, que pudesse me curar. Eu também expressei a minha fé, a minha esperança, a minha confiança. Eu expressei a minha fé em Deus, em sua bondade, em sua fidelidade. Eu expressei a minha esperança em uma vida além da morte, em uma ressurreição, em uma recompensa. Eu expressei a minha confiança em um Redentor, em um Salvador, em um Libertador. Eu disse que eu sabia que o meu Redentor vive e que ele se levantaria sobre a terra no fim dos tempos. Eu disse que eu sabia que ele testemunharia a meu favor e que ele atestaria a minha integridade. Eu disse que eu sabia que eu o veria face a face e que eu seria satisfeito com a sua semelhança. Foi então que Deus finalmente falou comigo. Deus falou comigo 2 vezes, de dentro de uma tempestade. Ele me fez muitas perguntas sobre a criação, sobre a natureza, sobre os animais. Ele me mostrou que Ele é o Criador de tudo, que Ele tem o controle de tudo, que Ele sabe de tudo. Ele me mostrou que eu não podia comparar-me a Ele, que eu não podia entender os seus caminhos, que eu não podia questionar os seus planos. Ele me mostrou que Ele é Deus e que eu sou apenas um homem. Eu fiquei sem palavras diante de Deus. Eu me senti pequeno, humilde, ignorante. Eu reconheci que eu tinha falado demais, que eu tinha ido longe demais, que eu tinha sido insensato. Eu disse a Deus que eu não tinha nada a responder, que eu não tinha nada a dizer, que eu não tinha nada a reclamar. Eu disse a Deus que eu me calaria, que eu me arrependeria, que eu me submeteria. No primeiro encontro, Deus me falou sobre a sua sabedoria e o seu poder na criação. Ele me perguntou se eu estava presente quando Ele criou o mundo, se eu sabia como Ele fez as coisas, se eu podia fazer o mesmo. Ele me perguntou se eu podia medir a terra, se eu podia contar as estrelas, se eu podia ordenar o sol. Ele me perguntou se eu podia controlar o mar, se eu podia acalmar a tempestade, se eu podia soltar os raios. Ele me perguntou se eu podia cuidar dos animais, se eu podia alimentar os leões, se eu podia ensinar as águias. Ele me perguntou se eu podia igualar a sua obra, se eu podia desafiar a sua autoridade, se eu podia anular a sua vontade. Eu fiquei admirado com a grandeza de Deus. Eu vi que Ele era incomparável, insondável, inescrutável. Eu vi que Ele era o Senhor de tudo, o Rei de tudo, o Pai de tudo. Eu vi que Ele era o Criador, o sustentador, o governador. Eu vi que Ele era o sábio,
o poderoso, o soberano. Eu vi que ele era Deus e que eu era apenas um homem. No segundo encontro, Deus me falou sobre o seu domínio e o seu cuidado pelos animais. Ele me falou sobre o hipopótamo, o crocodilo e o leviatã. Ele me falou sobre a sua força, a sua beleza e a sua majestade. Ele me falou sobre a sua origem, a sua alimentação e a sua habitação. Ele me falou sobre a sua relação com o homem, com a natureza e com ele mesmo. Ele me falou que ele criou esses animais, que ele os conhece, que ele os ama. Ele me falou que ele é o dono deles, que ele é o protetor deles, que ele é o amigo deles. Eu fiquei maravilhado com a bondade de Deus. Eu vi que ele era amoroso, compassivo, misericordioso. Eu vi que ele se importava com os animais, que ele os provia, que ele os abençoava. Eu vi que ele se alegrava com a sua criação, que ele se envolvia com a sua obra, que ele se revelava na sua diversidade. Eu vi que ele era Deus e que eu era apenas um homem. Depois que Deus falou comigo, eu me arrependi. Eu me arrependi de ter questionado a Deus, de ter duvidado de Deus, de ter desafiado a Deus. Eu me arrependi de ter sido orgulhoso, de ter sido impaciente, de ter sido rebelde. Eu me arrependi de ter falado do que eu não sabia, de ter julgado o que eu não entendia, de ter criticado o que eu não via. Eu me arrependi em pó e cinza, em lágrimas e gemidos, em dor e vergonha. Eu disse a Deus que eu me desprezava, que eu me humilhava, que eu me rendia. Eu disse a Deus que eu reconhecia a sua grandeza, a sua justiça, a sua santidade. Eu disse a Deus que eu confiava na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia. Eu disse a Deus que eu o amava, que eu o adorava, que eu o servia. Depois que eu me arrependi, Deus me restaurou. Ele me restaurou em dobro, em abundância, em glória. Ele me deu 10 filhos e 10 filhas, mais bonitos do que os anteriores. Ele me deu o dobro de ovelhas, de camelos, de bois e de jumentos. Ele me deu uma longa vida, de 140 anos, cheia de paz e de alegria. Ele me deu a sua bênção, a sua presença, a sua amizade. Ele também repreendeu os meus amigos por terem falado mal dele, por terem me acusado injustamente, por terem me magoado profundamente. Ele disse que eles tinham errado, que eles tinham pecado, que eles tinham se afastado dele. Ele disse que eles deviam me pedir perdão, que eles deviam me oferecer sacrifícios, que eles deviam me pedir para orar por eles. Ele disse que ele só aceitaria a sua oração se eu intercedesse por eles, se eu os perdoasse, se eu os abençoasse. Eu fiz o que Deus me pediu. Eu orei pelos meus amigos, eu os perdoei, eu os abençoei. Eu também recebi o perdão de Deus, a sua graça, o seu favor. Eu vi que Deus tinha um plano para mim, que Ele tinha um propósito para o meu sofrimento, que Ele tinha uma recompensa para a minha fidelidade. Eu vi que Deus era justo, que Ele era bom, que Ele era fiel. Eu não precisei saber sobre a aposta entre Deus e Satanás para ter fé e confiança em Deus. Eu não precisei saber o motivo do meu sofrimento para aceitar e adorar a Deus. Eu não precisei saber o resultado da minha prova para resistir e esperar em Deus. Eu só precisei saber que Deus é Deus e que eu sou apenas um homem. Essa foi a minha história, pessoal. Uma história de dor, de fé, de restauração. Uma história que me ensinou muito sobre Deus, sobre mim, sobre a vida. Uma história que eu quis compartilhar com vocês, para que vocês possam aprender também. Uma história que eu espero que tenha tocado o seu coração, que tenha aberto a sua mente, que tenha fortalecido a sua alma. Eu sou Jó. E essa foi a minha história inédita revelada. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você gostou do vídeo, comente abaixo o que achou e quais outros temas gostaria de ver aqui conosco. E confira o primeiro comentário fixado, pois sempre colocamos links e materiais úteis para lhe ajudar em sua caminhada espiritual. Nós ficamos por aqui e até a próxima.